TV Votoline. Compromisso com a verdade. Paz seja convosco, eu sou o pastor Carlos Alberto e este é o programa Redenção Teológica, transmitido pela Rádio e TV Votoline. E nesta aula nós vamos falar sobre a fé, que no original significa emuná. No hebraico possui um sentido muito mais profundo. No entanto, o significado de fé no grego é pistis, que quer dizer acreditar, convicção da verdade de algo. Então, se você acredita e tem convicção de algo. Vamos trabalhar o conceito da palavra emuná, sendo alguns deles honestidade, lealdade, confiança, fidelidade, constância. No entanto, agir de tal maneira que inspire a confiança daquele que nos proporciona a fé. Este conceito surgiu com a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego koiné pelos 72 sábios judeus, a pedido do rei Ptolomeu II, ou seja, uma escrita e vocábulo simples e comum. Para começar essa aula, eu quero te perguntar: como está a sua emuná, ou seja, a tua fé? Você tem exercitado a tua fé, a tua emuná? Nós vamos fazer menção de alguns textos bíblicos e vamos usar como base para esta aula o livro de Romanos, capítulo de número 10, do verso de número 17. E antes da leitura da palavra de Deus, que vai sustentar essa aula, eu gostaria que você que está nos acompanhando, você que tem acompanhado a programação Redenção Teológica através da Rádio e TV Votoline, e você tem aprendido, você tem crescido, e Deus tem aumentado o teu conhecimento através desse programa pela palavra de Deus. Então eu gostaria que você nos ajudasse nesse momento, que você compartilhasse essa aula aos teus amigos, aos teus colegas, aquelas pessoas que ainda estão dando os primeiros passos na fé e quando leem a palavra de Deus encontram alguma dificuldade, e através desta aula, através dessa programação, tem sido um divisor de água que tem engrandecido, enriquecido o teu conhecimento. Então eu gostaria que você, agora, você que está nos acompanhando, que tem sido um assíduo espectador dessa programação, eu quero que você pegue agora o teu bloco de nota, de anotação, o teu caderno de anotação, a tua caneta, para que nós possamos construir esta aula junto. E nós vamos ter agora, fazer a leitura do texto base do livro de Romanos, capítulo de número 10, do verso de número 17, onde a palavra de Deus nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que maravilhoso, a palavra de Deus sendo revelada aos nossos corações. Então a palavra de Deus, que é revelada por si só, ela nos diz assim, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? A palavra de Deus tem chegado até você através de uma ministração, através de um louvor, através do ensino, e tem provocado algo dentro de você? Eu quero ter como texto de concordância a essa palavra que nós acabamos de ler, ao comentário do apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, para que eles fortalecessem a vossa fé. Eu quero, em concordância a esse texto do livro de Romanos, eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número, nós vamos lá para o primeiro livro do Pentateuco, da Torá, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos procurar o capítulo de número 12,
para que nós possamos fazer a sustentação desse texto de Romanos, capítulo 10, verso de número 17. Então nós vamos ler agora o livro de Gênesis, capítulo de número 12, do verso de número 1 ao versículo de número 3, onde a palavra de Deus nos diz assim, no prefácio: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Verso de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que palavra maravilhosa. Então nós encontramos aqui uma concordância da palavra de Deus que nós lemos no livro de Romanos, que é o texto base para esta aula, em que a palavra de Deus nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos aqui a sustentação e a revelação desse texto de Romanos, capítulo de número 10, onde nós estamos fazendo a aplicação do texto, em concordância ao livro de Gênesis, capítulo de número 12, do verso de número 1 ao versículo de número 3, ao qual nós acabamos de ler, em que nos diz que Deus, aleluias, Deus, ele fala para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, olha, a palavra de Deus sendo revelada. Então Deus disse, Deus liberou uma palavra profética para Abraão, e Abraão ouviu a palavra de Deus, e saiu da sua terra em peregrinação a uma terra que ele não conhecia, e nem sabia para onde ia, porque Deus iria guiar os passos de Abraão. Então aqui nós temos a concordância dessa palavra que nós lemos no livro de Romanos. Eu quero perguntar para você: você tem aplicado, exercitado a sua emuná? Está firme? Você está firme e convicto? Nada vai te parar? Tem sido fiel a Deus e às tuas próprias convicções? Porque haja vista que nós recebemos uma palavra profética, haja vista que quando você está dentro da sua igreja, dentro da congregação, haja vista que quando uma pessoa libera uma palavra sobre a sua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de fortalecimento, e você tem exercido, você fez como Abraão fez? Você tem feito como Abraão fez naquele momento em que ele recebeu a palavra de Deus, em que a palavra de Deus entrou no seu coração e ele foi fiel, constante, permanente? Ele atravessou o deserto sem titubear. A sua fé foi firme na palavra de Deus. Ele não ficou inconstante naquilo que Deus falou, mas ele creu, ele absorveu aquela palavra e foi obediente e fiel à palavra de Deus. Vamos fazer menção de alguns textos da palavra de Deus que vai provocar e fortalecer a sua emuná. E alguns desses textos nós vamos encontrar no livro, e alguns textos desses nós vamos encontrar no livro de Abacuque. Eu gostaria que você procurasse comigo o livro de Abacuque, para que a gente possa, em concordância ao texto de Hebreus e ao texto de Gênesis, que nós acabamos de ler, nós vamos trazer como concordância o livro de Abacuque. Eu gostaria que você abrisse o livro de Abacuque comigo, para que a gente possa ter como sustentação e revelação daquilo que Deus quer nos dizer através do livro de Hebreus, capítulo 10, de número 17, que nos fala que o ouvir vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então agora eu quero aplicar alguns textos, e o primeiro deles é o livro de Abacuque, capítulo de número
2, e nós vamos fazer menção do verso de número 4, onde a palavra de Deus nos diz assim, livro de Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha que maravilhoso, o justo pela sua fé viverá. No original, a palavra de Deus nos revela assim, na parte B do versículo de número 4, do capítulo de número 2 do livro de Abacuque, o justo viverá, o justo pela sua emuná viverá. Então a palavra de Deus nos revela que no original do texto, a palavra de Deus nos revela que emuná significa a fé, e a fé traduzida significa o mais próximo de emuná e de fé é fidelidade, constância, permanência. Então nós temos aqui a palavra de Deus sendo revelada ao nosso coração e dizendo que a palavra de Deus nos diz assim, que no livro de Abacuque nos revela que o justo viverá pela sua fidelidade, honestidade, confiança, constância e permanência na palavra de Deus. Então nós temos aqui a revelação de Deus dizendo assim, o justo viverá pela sua confiança, pela sua fidelidade, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a vide não produza o seu fruto, ainda que a vaca, ainda que a ovelha não produza, mesmo assim eu vou me manter firme, fiel sobre a palavra de Deus. Ainda que tudo esteja escuro, ainda que tudo seja incerto, eu vou estar firme naquilo que Deus deliberou sobre a minha vida. Então nós encontramos que a emuná é algo mais profundo do que a palavra simplesmente fé. Então nós temos aqui a revelação de Deus, que o profeta Abacuque, ele se manteve firme, sólido naquilo que Deus proferiu sobre a vida daquele povo no tempo em que o Abacuque foi profeta na terra. E nós temos também como confirmação daquilo que Deus está nos dizendo, e nós possamos encontrar, que a gente vai encontrar, nós vamos encontrar também no livro de Hebreus, capítulo de número 10, no verso de número 38. Então nós vamos encontrar o capítulo de número 10 do livro de Hebreus, verso de número 38, onde a palavra de Deus nos diz assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós encontramos aqui uma profundidade da palavra emuná sendo revelada aos nossos corações no livro de Hebreus, capítulo de número 10, do verso de número 38, onde o escritor Paulo vai escrevendo aos seus irmãos na cidade, no livro de Hebreus, dizendo assim, no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38, mas o justo viverá pela sua emuná, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós encontramos mais uma afirmação, mais uma afirmativa de Deus, nos dizendo que o justo viverá pela sua constância, pela sua permanência, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, pela sua fidelidade na palavra de Deus. Nada vai abalar o homem que é fiel, o homem que é honesto, aquele que tem fidelidade, confiança, constância, permanência. Nada vai abalar sua fé. Ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele ficará firme e convicto na palavra de Deus. Eu quero abrir um parênteses e dizer para você, como está a sua emuná, como está a tua fé? Se um vento vem à sua frente, se uma tempestade, se você tem que atravessar o deserto, isso tem abalado a tua fé? Então a palavra de Deus nos diz na parte B
do versículo de número 38, do capítulo de número 17 do livro, do capítulo de número 10 do livro de Hebreus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então eu espero que Deus possa encontrar um homem sólido, uma mulher sólida, firmado na rocha, os pés na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nada vai abalar. E você vai continuar firme, constante e fiel a tudo aquilo que Deus deliberou sobre a tua vida. Se você recebeu uma palavra que você vai conseguir, que você vai alcançar, que isso Deus determinou sobre a tua vida, e você vai atravessar esse deserto e tomar e encontrar a vitória que Deus tem para você, mas que você permaneça firme, para que Deus não encontra um homem inconstante, infiel a tudo aquilo que ele prometeu sobre a tua vida. Nós vamos fazer também menção do livro de Tiago, é o próximo livro, um livro a seguir ao livro de Hebreus, onde nós vamos ler no capítulo de número 2, mais uma afirmativa, mais uma revelação, mais uma concordância, aquilo que nós estamos lendo a respeito a emuná, que nos aprofunda aos seus conceitos, mediante aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Então nós vamos encontrar o livro de Tiago, capítulo de número 2, onde a palavra de Deus nos diz no verso de número, nos revela no verso de número 18 ao versículo de número 22, e nós vamos fazer menção da palavra de Deus, onde a palavra de Deus nos diz assim: livro de Tiago, capítulo de número 2, do versículo de número 18 ao verso de número 22. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Olha que texto maravilhoso. Mostra-me as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios o creem e estremecem, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha que palavra maravilhosa. Olha a palavra de Deus sendo revelada em nossos corações. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Verso de número 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que palavra maravilhosa sendo revelada aos nossos corações. Nós temos aqui a concordância, a revelação, nós temos aqui um apontamento dizendo que Abraão foi justificado pelas suas obras e pela fé que ele teve em Cristo Jesus. Pois Abraão não titubeou, ele não vacilou, ele não ficou pensando em dois pensamentos, ele foi firme quando Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, que te farei grande e abençoado nessa terra, e pai de multidões. E posteriormente a isso, Abraão ouviu a palavra de Deus e levou seu filho em sacrifício. Aleluias! Olha a palavra de Deus sendo revelada. Será que Deus encontra em você hoje um homem que pratica as suas obras, tendo fé em Deus, que tudo aquilo que você está fazendo, você será recompensado por Deus, o Deus de Abraão, o homem que é conhecido como pai da fé? Então nós temos aqui a palavra de Deus sendo revelada mais uma vez no livro de Tiago, capítulo de número 2, dos versículos de número 18, do verso de número 18 ao versículo de número 22, me apresenta a tua fé, mas mediante as tuas obras. Que Deus possa encontrar você, um homem que não desistiu dos teus sonhos, uma mulher que não desistiu daquilo que Deus
colocou nas tuas mãos, que mesmo em sacrifício, mesmo tendo lutas e adversidades, você vai lutando a boa obra, para que você conquista através da tua fé, da tua fidelidade, do teu compromisso, da tua constância. Aleluias, que Deus possa alcançar um homem que tenha uma fé inabalável, como a rocha que se chama Jesus. Eu quero finalizar esta aula lendo o livro de Hebreus, voltando ao livro de Hebreus, no capítulo de número 11, nós vamos fazer menção do verso de número 1 ao versículo de número 6, onde a palavra de Deus nos diz assim, livro de Hebreus, ainda no livro de Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 1 ao versículo de número 6, onde a palavra de Deus nos diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se espera. Eu quero me ater aqui no verso de número 3, para você tomar nota, para você que está gostando dessa aula, e anotando, e fazendo nota de todos os capítulos, de todos os versículos, de todos os homens que foram citados, os profetas, de todos aqueles que foram abençoados pela sua permanência na fé. Eu quero ler novamente e tomar nota. Pela fé entendemos que os mundos foram, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, é aqui que eu quero me ater, a palavra de Deus. Então nós lemos no capítulo de número, o nosso texto base dessa ministração foi o livro de Hebreus, livro de Romanos, capítulo de número 10, onde nos diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós encontramos aqui novamente no livro de Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, o agir de Deus, o haja de Deus, foram criados. Verso de número 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Verso de número 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós temos aqui a afirmativa de que Deus não se agrada daquele que não tem fé, daquele que não é firme, sólido, que tem constância, que é fiel a tudo que Deus confiou sobre a vida dele. E Deus não vai agradar aquele homem, aquela mulher que se enfraquece mediante as lutas e as labutas do dia. Eu quero nesse momento finalizar essa aula dizendo para você que eu gostaria que você não parasse, porque não é errado você dizer que tem fé, não está errado você dizer que eu tenho fé, mas é errado você não exercitar a tua emuná, a tua fé. É um pecado você não exercitar a tua fé, a crença em Deus, a tua fé, a determinação que existe dentro de você. Você parou os projetos que Deus determinou na tua vida, na tua história, e eu quero provocar essa emuná dentro de você novamente, que você exerça, que você pratique essa fé, essa emuná dentro de você. Nós vamos fazer, eu gostaria de fazer menção
ainda no capítulo de número 11, e dizer para você que muitos daqueles homens que ficaram eternizados na galeria da fé, nós conhecemos como a galeria da fé, daqueles que alcançaram grandes proezas e foram eternizados na Escritura, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esses homens, a palavra de Deus nos diz que o mundo não é digno de pronunciar o nome desses homens e a existência deles na terra. E nós encontramos aqui que andaram, alguns deles andaram errantes a terra prometida. Aleluias! O velho e a viúva foram pai de multidões. Aleluias! Ofereceram seu filho em sacrifício. Antes da morte, abençoou a sua descendência. Aleluias! Olha que palavra maravilhosa. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, a palavra de Deus nos revela que escolheram onde fora enterrado. Aleluias! Atravessaram o mar vermelho a seco. Outros deles, aleluias, as muralhas de Jericó caíram pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas de leões, aleluias, apagaram a força da fornalha, o machado flutuou. Outros, aleluias, esperaram, aleluias, aleluias, aleluias. Olha a palavra de Deus sendo nos revelada. Escárnio, outros, aleluias, foram como escárnio à terra, sofreram açoites, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, aleluias, desprezados, aflitos, maltratados, aleluias. E nós encontramos aqui na galeria da fé, aleluias, homens de que tal o mundo não foram dignos. Mas eu quero dizer para você, que você possa estar incluído nessa galeria da fé, que Deus possa te encontrar como encontrou homens assim como Sansão, Baraque, Jefité, Davi, aleluias, e outros tantos, Moisés, Abacuque, que não tutibiaram na fé, não voltaram atrás, não deram um passo atrás, mas exerceram a sua emuná. Eu quero ainda que você não vê, mas que você lute, trabalhe, busca, corra atrás dos seus sonhos. Não pare, exercite, aleluias, provoque a sua fé, traga à existência aquilo que existe dentro de você, aquilo que você parou de fazer, aquilo que você estagnou, parou, mas que você possa exercer essa emuná que tem dentro de você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que a partir de hoje você possa praticar essa fé que existe dentro de você, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu quero te pedir mais uma vez, para você que tem sido, você que é o aluno já dessa programação, desse canal Redenção Teológica, dessa plataforma que tem te abençoado grandemente, eu queria que você nos mandasse sugestão, que você pudesse nos mandar algum tema, alguma pergunta, algum livro, alguma carta paulina, alguns livros poéticos, alguns livros do Antigo Testamento em que você não consegue desvendar a palavra de Deus, mas nós estamos aqui para te ajudar a elucidar qualquer dúvida que você estiver. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você seja abençoado pela tua fé. Antes disso, eu quero deixar um telefone de contato, um WhatsApp, 17 996 70 9202. Eu quero repetir, 17 996 70 9202. Mande a sua sugestão, a sua crítica, manda o seu ponto de vista. Mande também algum texto para que a gente possa te ajudar a elucidar algum ponto de incerteza e dúvida que existe dentro do teu coração. Eu quero orar por você agora. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que o Senhor possa novamente acrescentar a fé desse homem e dessa mulher, que parou, Pai amado e querido Deus, com os projetos, os anseios, os desejos, os sonhos que estão, Pai amado e querido Deus, parados.
dentro de gavetas. Rascunharam no papel, mas não tem força, Pai, para prosseguir aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, acrescentar fidelidade, honestidade, constância, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam novamente voltar a ser um instrumento de fé nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço por essa aula. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digamos amém. Até a próxima aula. Um forte abraço e mantenha firme e viva a tua fé, a tua emuná, em nome de Jesus. TV Votoline. Compromisso com a verdade.